Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vai vocês? Então, hoje eu passei aqui para a gente bater um papo sobre tudo que nós conversamos ao longo desses vídeos que eu tenho gravado, né? E hoje eu senti de falar com vocês a respeito de algumas estruturas, né, que são fundamentais na vida de um filho de Deus, né? E também para quem está começando a fé cristã. Então, existem estruturas que não mudam. Arrependimento dos pecados, renúncia, uma vida de retidão, uma vida de prática na justiça de Deus e de andar em princípios. Isso não mudou. O arrependimento, ele é necessário para que você alcance a misericórdia de Deus. Como é que dá esse procedimento? Você atende ao chamado do Senhor, você reconhece o Pai, você reconhece o Filho e você começa a andar com Jesus, começa a caminhar com Ele, começa a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, todos aqueles princípios, tudo que sai da boca de Jesus começa a te confrontar. E ao permitir esse confronto, você começa a enxergar que você não se parece com Jesus. Sabe que as suas práticas se parecem mais com o mundo do que com o Senhor Jesus, né? E acaba caindo naquilo que a Bíblia diz, né? Quão miserável homem eu sou, porque eu não me pareço com Jesus. Foi isso que aconteceu comigo no início do meu processo. Eu não me pareço com Jesus, tá? E isso causou dentro de mim muita tristeza. E naquele momento houve um real arrependimento dos meus pecados, né? E a Bíblia diz que quem se arrepende e deixa os seus pecados, deixa a sua vida mundana, alcança a misericórdia no Senhor. Então naquele momento você se arrepende dos seus maus caminhos porque você vê o quão miserável homem você é, né? Mergulhado em ofensas e pecados. Então nesse momento que você se arrepende, então você decide mudar e renunciar às coisas do mundo, renunciar às práticas mundanas e começa a andar com Deus, a caminhar com Deus na prática de justiça por meio do seu Filho, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você atende ao chamado do Senhor e começa a praticar, né, a justiça, a fé cristã, então você começa a ser confrontado com a realidade de Jesus no seu interior, tá? A primeira coisa que acontece quando você aceita o chamado de Deus, o convite dele, né, para vir para ele, é que você, depois de reconhecer quem ele é, depois de reconhecer quem Jesus é, você começa a reconhecer quem você é e qual é o seu estado diante de Deus. Não é? É como se você entrasse num lugar escuro, cheio de espelhos, e aí na hora que você liga a luz, você começa a se ver de vários ângulos e você percebe o quanto pecador você é. E ali você se arrepende e começa a caminhar com Deus, né? É uma decisão. E logo depois do arrependimento, e você deixa de praticar, vem a renúncia. Renunciar às coisas do mundo, renunciar aos desejos da sua carne, às suas paixões, tá? Porque não existe amizade, irmãos, entre o mundo e Deus. A palavra de Deus já diz isso lá em Pedro, né? Quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, torna-se inimigo de Deus, é inimigo da cruz de Cristo. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Então, logo após o arrependimento, vem a renúncia, tá? Então, você tem que renunciar ao mundo, tá? E aí o que acontece? Você começa a caminhar com Deus, né? Começa a caminhar com Jesus e ele vai te lavando. Tu deu início ao seu processo. Começa a ser lavado, você começa a enfrentar uma luta da carne contra o espírito. E você fazendo esforço, como eu falei no último vídeo, o Espírito Santo vai conduzindo você, vai imprimindo na sua mente as leis de Deus e você vai praticando a justiça. E é essa prática que vai mudar todas as coisas. Essa luta de você querendo fazer aquilo que agrada a Deus e a sua carne se opondo, essa luta contra a carne, ela é necessária. Então você vai praticando a justiça de Deus até que você morre e nasce de novo, que é o novo nascimento.
Vocês lembram que eu conversei também sobre algumas estruturas das trevas, como lugares de cativeiro, iniquidade, pecado. Nós aprendemos que a iniquidade é o corpo do pecado, é a raiz do pecado. Então não adianta você cortar o ato, né? A prática, que é o pecado em si, a parte visível, se você não trata a raiz, que é a iniquidade. Então nós aprendemos que quando nós nascemos, nós já nascemos com a bagagem geracional de Adão e com a bagagem geracional dos nossos pais, dos nossos antepassados, que é a iniquidade geracional, tá? Então, quando o ser humano ele não conhece a Deus, tá? Ele tem essas bagagens, mas ele continua em vida aqui na terra praticando iniquidade. Por quê? Porque a iniquidade também ela se opõe à justiça de Deus. Então, iniquidade é contrária a Deus. Iniquidade é injustiça contra Deus. Então, as pessoas que não conhecem a Deus, tá? Que continuam nesse mundo levando uma vida normal, como se ele não existisse, ainda continuam praticando iniquidade todos os dias. Então, ela não está carregando somente a bagagem geracional de Adão, a bagagem geracional dos antepassados, mas também ela continua na prática de injustiça contra Deus. Ela continua praticando pecado todos os dias, ela continua praticando a iniquidade todos os dias. E iniquidade se opõe à justiça de Deus, tá? Então, justiça de Deus, injustiça contra Deus, tá? Leis de Deus, prática da iniquidade se opõe. Então a iniquidade é injustiça, é tudo que não faz a vontade de Deus, tá? Então quando eu aceito o convite do Senhor e começo a me relacionar com Ele, Ele vai me fazer, através de Jesus, que eu vou começar a me alimentar de Jesus, lendo a Bíblia, nas práticas cristãs, né? E aí eu vou começar a enxergar o quão eu sou, como eu sou, o quanto tão mergulhada em ofensas e pecados eu sou, o quanto sujo eu sou, e aí eu decido, eu me arrependo, tá, dos meus maus caminhos, eu decido caminhar com Cristo, eu me converto, olha, eu estava caminhando de um jeito, agora começo a caminhar com Cristo, certo? E eu renuncio aos prazeres da carne, porque se meu homem carnal, ele tem que morrer, tá? Porque eu não sou isso que o diabo me tornou. Eu sou o que o Pai vai revelando de dentro para fora. A minha identidade não é essa que eu tô vivendo hoje. Tá? Eu sou filha de Deus. Entendeu? Então, assim, a iniquidade, ela causa separação entre os homens e Deus. A iniquidade é a injustiça. Então, da mesma forma que a pessoa, quando conhece a Deus, começa a praticar justiça e ser limpo, purificado, se tornando a cada dia a imagem e semelhança do seu filho, quem continua cometendo iniquidade todos os dias e praticando o pecado, continua a cada dia se afastando de Deus. Essas pessoas são os ímpios que vivem no mundo, praticando as coisas do mundo. E essas pessoas têm o seu coração endurecido para Deus. E porque elas não ouvem a palavra de Deus, estão mergulhadas no pecado, na iniquidade, que elas continuam cometendo todos os dias a injustiça contra Deus, além do coração delas estar duro, elas estão cegas espiritualmente. Porque a iniquidade, lembra que eu falei para vocês, ela causa cegueira espiritual e surdez espiritual. Então, assim, a pessoa hoje, ela tá cega espiritualmente, por quê? Porque ela tá cheia de iniquidade, que é a raiz do pecado. Ela continua todos os dias praticando o pecado e cometendo injustiça contra Deus. Ela não faz a vontade do Senhor. E por isso ela tem a mente cauterizada. Tá? A iniquidade, né, permite que sejam levantadas por causa dos conceitos distorcidos que o inimigo lança, né, por causa da prática do pecado, da escuridão. Então, por esses conceitos distorcidos, na mente do ser humano vão sendo criadas fortalezas, barreiras que impedem dele enxergar a verdade que está em Jesus. Tá? E essas fortalezas na nossa mente, esses muros, causam uma cegueira espiritual. E a gente não consegue enxergar a verdade. Quem faz isso é a iniquidade.
É o pecado, a prática do pecado leva a cada dia você se sujar mais. E aí o seu coração se torna duro. Então essas pessoas que não ouvem a Deus, que continuam praticando iniquidade, cometendo pecado, que estão no mundo agradando, né, praticando, fazendo as vontades da sua carne, elas estão cegas espiritualmente, estão surdas espiritualmente e o coração delas está duro. São pessoas de dura cerviz. Entendeu? Isso acontece por causa da prática do pecado. Entende? Então, assim, se você aceita o chamado do Senhor e começa a se limpar e praticar a justiça de Deus, então tudo isso é removido de dentro de você. Tá? Então você passa a enxergar, os olhos do seu entendimento são abertos, as verdades do Senhor começam a ser implantadas dentro de você e você começa a enxergar a verdade. Da mesma forma, você começa a ouvir com nitidez a voz de Deus, porque muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus com nitidez e isso traz confusão. Muitas vezes a gente não sabe se está ouvindo ele ou se está ouvindo a alma por conta de uma alma suja. Porque esse filtro precisa ser limpo. Essa iniquidade, esses pecados precisam ser removidos. Tá? A gente precisa enxergar a verdade. Então, muitas vezes a gente prega para as pessoas, não é? E a gente fica se perguntando, nossa, eu já falei tanto para essa pessoa não ouve, essa pessoa não entende. Mas é porque ela está cega, queridos. Tá? A iniquidade, o pecado, traz cegueira espiritual. Traz surdez espiritual e a pessoa não consegue enxergar a verdade, entendeu? E o único que pode nos tirar dessa cegueira espiritual é Jesus, não é? Está escrito lá em João 9 que ele veio para o mundo para trazer juízo, para dar vista aos cegos, não é? Então assim, para aqueles que veem, para aqueles que não veem, passem a ver. E para aqueles que veem, tornem-se cegos. Então é Jesus quem nos tira dessa cegueira espiritual, através do nosso caminhar com Ele. Jesus é a verdadeira água que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então, a partir do momento que nós começamos a praticar a justiça, a andar nos caminhos do Senhor em conformidade com a sua palavra, guardando os mandamentos, praticando, sabe? Oração, leitura, meditando na palavra, jejum, entendeu? Então, quando a gente começa a fazer essas práticas, e voltando, o jejum que eu tô falando é o de afligir a alma. Em outro vídeo a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, quando a gente começa com essas práticas, então nós permitimos que Jesus comece a nos lavar e os nossos olhos vão sendo abertos, os olhos do nosso entendimento vão sendo abertos para as verdades de Deus, certo? Então ele vai começando a nos fazer enxergar a verdade, tá? Então assim, hoje eu fui convidada pelo papai para trazer as pessoas ao arrependimento das suas más obras e se converterem a Deus enquanto há tempo, entendeu? E essa mensagem também é para pastores, para pessoas que estão na frente da obra, sabe? Homens, mulheres de Deus que estão na frente da obra, conduzindo vidas, conduzindo pessoas para Jesus. É momento de nós entrarmos no nosso interior e nos examinar a nós mesmos para perceber se nós estamos em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com aquilo que o nosso papai quer. Porque o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é para tratar o caráter do homem, é para tratar o coração do homem. O evangelho de Jesus Cristo é para nos moldar ao caráter de Jesus. Tá? É para tratar o nosso coração, porque nós precisamos ter um coração puro, um coração limpo diante de Deus. Nós precisamos ser um coração com o Pai. Então o evangelho é para isso, para nos limpar, para nos purificar, para nos fazer nascer de novo no reino de Deus, para nos tornar filhos de Deus como Jesus. É para limpar o nosso coração, é para tratar o nosso caráter. Tá? Então vocês que estão na frente da obra, conduzindo outras vidas,
todos que fazem parte do povo de Deus, que está sendo chamado por Ele, convocado por Ele nesse momento. É para se limpar. A vontade de Deus é que nós nos tornemos como o Filho dele, Jesus Cristo. Papai quer olhar para nós e quer ver Jesus refletido em nós. Na questão do caráter, de um coração puro diante de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 5, lá no Monte das Bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que são puros de coração, porque estes verão a Deus. Então muitas vezes você está ali na frente da obra, os homens e mulheres de Deus que são levantados para isso, para conduzir outras pessoas para Cristo, você está na frente da obra ali e você já tem tanto tempo de igreja, já está há tanto tempo pregando o evangelho, não é verdade? Você tem tanto conhecimento, tem tanta bagagem, tanto conhecimento da palavra de Deus, tá? Que você já age no automático, você não para se examinar. E é tempo de nos examinar a nós mesmos, olhar como está o nosso interior, sabe? Porque não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. A minha alma primeiro tem que estar ganha antes de eu pensar em ganhar almas para Jesus. Eu estou usando essa linguagem porque é a forma como a maioria fala nas igrejas, né? Então, assim, a minha alma ela tem que ser ganha primeiro para Jesus. Então, como é que está o seu coração, pastores e pastoras, líderes, mulheres de Deus? Como é que anda o teu coração? De verdade está alinhado com o Pai? De verdade pode-se dizer que você tem um coração com o Pai? De verdade pode-se dizer que você nasceu de novo? Precisa se examinar, porque muitas vezes o teu conhecimento deixou cego. Sabe, às vezes quando a gente já está tanto tempo fazendo uma mesma coisa, tá? Essas pessoas já estão há tanto tempo pregando o evangelho, já tem tanto conhecimento, né, sobre Deus, que o próprio conhecimento faz com que essas pessoas não enxerguem a verdade. Ache que não precise mais fazer isso porque já estão andando com Deus. Irmãos, é momento de parar e examinar os nossos corações. Porque você pode já estar há muito tempo fazendo isso e estar distante de Deus. É necessário voltar e examinar os nossos corações. Se alguém olha para você e você não se parece com Jesus, na sua prática de vida, nas suas atitudes, tem algo errado. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. E a vontade de Deus é que nós nos limpemos em Cristo e nos tornamos um só coração com Ele, filhos de Deus. Então, muitas vezes, essas pessoas já estão há tanto tempo fazendo a mesma coisa, dotadas de tanto conhecimento, que o próprio conhecimento os fazem pecar. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é muito simples, é para mim, é para você, é para todos nós, tá? E às vezes o próprio conhecimento te traz cegueira espiritual. Cria fortalezas na sua mente e a verdade de Deus que é simples não penetra. Então tudo isso precisa ser revisto, porque cegueira e surdez espiritual é fruto de iniquidade, da prática do pecado, de uma vida de injustiça. A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele começa a te limpar e você começa a enxergar e a ouvir nitidamente, a ouvir a voz de Deus e enxergar a verdade que está diante de você. Então é tempo de arrependimento. É tempo de reconhecer a dependência de Deus. É tempo de ser manso e humilde de coração. Jesus disse, né? Eu sou manso e humilde de coração, aprenda de mim. Lá em Mateus 5, no Monte das Bem-aventuranças, novamente, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos de coração, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, da prática de justiça de Deus, porque esses serão fartos. Então essa mensagem que eu passei aqui para falar a vocês, ela não é só para nós, eu e você, mas para os líderes também, para os pastores que estão conduzindo. Será que você pode olhar para dentro de você e dizer de verdade que você é um só coração com o Pai? Que você nasceu de novo? Sabe? Será que a sua alma foi ganha antes de você ganhar as demais?
sabe? Então é necessário voltar aos princípios elementares da fé cristã, é necessário voltar e restaurar os fundamentos, a leitura da Bíblia, o orar sem cessar, o meditar nas palavras de Deus, o permitir que o Espírito Santo te molde, sabe? Porque se ele voltasse hoje, para onde nós iríamos? Precisamos nos examinar. Como é que está o nosso coração? Porque é isso que vai contar. É a nossa condição de coração no momento que ele voltar que vai dizer se a gente sobe ou se a gente fica. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. É isso que o Pai está querendo dizer. Porque ele chama muitos, mas escolhidos são poucos, são aqueles que se permitem ser limpos e purificados. Está ligado à condição de coração. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então é momento, igreja, de rever, de examinarmos a nós mesmos e rever todos esses conceitos dentro de nós. É época de se arrepender, sabe? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Jesus, ele já está voltando, já está às portas. E nós, como atalaias de Deus, os filhos de Deus, precisamos estar despertando essa geração. Eu estou aqui como atalaia do Senhor para dizer, é tempo de se arrepender das más obras e se converter a Deus e andar na prática de justiça, praticando a obra de Deus, para se tornar um com o Pai, um só coração, filho de Deus legítimo, tá? É necessário todas essas coisas para se nascer de novo. O Pai conta com os filhos para restaurar essa terra, para que o governo de Deus seja estabelecido nessa terra. O Pai conta com os filhos. Então hoje essa mensagem é de convocação. Eu estou chamando, o Pai está chamando o povo de Deus ao arrependimento das suas más obras. Ao arrependimento enquanto ainda é tempo, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. E precisamos estar prontos, a noiva tem que estar pronta e preparada para receber o seu noivo. Jesus, ele vai voltar, não é para voltar a ensinar, para dizer como é que tem que ser, para edificar essa igreja, não. Nós é que ficamos aqui, é que temos a responsabilidade de edificar a igreja do Senhor, tá? De estar tocando trombeta, somos nós, e chamando o povo ao arrependimento. Quando ele retornar, Jesus, ele já vai retornar para casar com a sua noiva, e essa noiva já tem que estar pronta e preparada para receber o seu noivo, como uma virgem pura, que já nasceu de novo. Amém, irmãos? Então é hora de todo mundo rever, hora de todo mundo olhar para o seu interior e ver se de verdade você se parece com Cristo. Se não, vamos começar o processo, vamos aceitar o chamado do Senhor e mergulhar nele, para que nós possamos nascer de novo e nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para complementar o que eu estava explicando no vídeo anterior, o chamado, a convocação, tá? Eu expliquei para vocês que iniquidade é injustiça contra Deus. E a vontade do Senhor é que a gente se limpe, se purifique, nasça de novo, esteja pronto para a volta do nosso Senhor Jesus. E quando eu estava falando a respeito de todos, eu estava falando de líderes também, de homens e mulheres de Deus que estão na frente da obra. Porque senão vai acontecer o que está escrito lá em Mateus 7. Tá? Agora a gente consegue entender o texto claramente, quando diz assim, Mateus 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que não faz a vontade, não fazem a vontade do meu Pai. Vós que não andam na prática da justiça, não faz o que de verdade tem que ser feito. Eu não vos conheço. Isso é Jesus respondendo para eles. Então, hoje eu convido todos ao arrependimento. Todos, sem exceção. Todos aqueles a quem o Pai convocar. Amém? Um abraço. Fiquem com Deus.